Olá, boa tarde, bem-vindos ao canal. O meu nome é Filipe Ferreira e hoje vai ser dia de vídeo único aqui no canal. Portanto, único no sentido de que, portanto, será um vídeo sobre um tema, só mesmo o vídeo de hoje. Que às vezes faço conteúdo em que divido em vários vídeos, portanto, este será vídeo único, portanto, tema único, está bem? Portanto, e que consistirá em apresentar álbuns que salvaram a carreira de bandas ou artistas. Portanto, salvaram, poderá ser salvaram no sentido de, portanto, alavancaram a carreira, mas também pode ser salvaram no sentido de revitalizar a carreira de artistas. Portanto, nomeadamente aqui artistas consagrados, portanto, que vinham a passar ali por uma travessia do deserto e que tem aqui álbuns que relançaram as carreiras. Portanto, alguns artistas não tinham nada a provar, mas estavam a passar por uma fase complicada. Outros são álbuns que foi o ponto de partida para uma grande carreira dos artistas, está bem? Portanto, inicialmente ia fazer só 5, tinha pensado fazer só 5. Eu no último vídeo disse que provavelmente teria que abrandar aqui o ritmo dos vídeos por questões de saúde. Só que vou fazer aqui um esforço e alarguei para 10. O último vídeo teve muitas visualizações, muitas mesmo, ainda não consegui perceber porquê, mas foi uma coisa absurda. Portanto, resolvi fazer o esforço, portanto, e fazer aqui 10, acaba por ser 10 mais 1, 10 álbuns que salvaram ou relançaram bandas ou artistas atual. É assim, eu quando pensei no vídeo, houveram logo aqui 2 ou 3 álbuns que me vieram logo à cabeça, mas eu costumo consultar, portanto, também outras listas, e alguns eram de caras, alguns aparecem em todas as listas, alguns desses que eu já tinha pensado, outros apareciam numa, outros apareciam noutra. Portanto, eu tentei fazer aqui uma compilação daqueles que seriam mais lógicos. E aliás, até tenho aqui um ou outro que nem aparecia em nenhuma das listas e parece-me bastante lógico, e que eu coloquei aqui. O primeiro, este aparecia em todas mesmo, em todas, e era daqueles que eu tinha pensado. Portanto, o primeiro álbum que salvaram a carreira de bandas ou artistas, neste caso aqui, foi relançar, está bem? Portanto, eu estou a falar do álbum dos Fleetwood Mac, homónimo, Fleetwood Mac 1975. Este veio relançar completamente a carreira dos Fleetwood Mac, que estava a passar por uma fase complicada. Portanto, isto acaba por ser o primeiro álbum da segunda fase. Já falei várias vezes aqui no canal. Portanto, é o primeiro com a Stevie Nicks e com o Lindsey Buckingham. E este álbum veio mudar muita coisa, portanto, que se consumou no álbum seguinte, que é dos álbuns mais vendidos da história da música e dos melhores, portanto, o Rumours. Mas foi este álbum aqui, o álbum da mudança, por causa aqui também muito da entrada da Stevie Nicks e do Lindsey Buckingham. Está bem, portanto, 1975, o primeiro álbum que salvou a carreira, é que neste caso de banda, neste caso até relançar a carreira da banda, para muito sucesso, para o que eles são hoje em dia. Portanto, Fleetwood Mac com o seu álbum homónimo de 1975. O segundo, este confesso que foi surpresa para mim, porque aparece também nas listas todas. Não tinha essa ideia, já o tenho há algum tempo, mas lá está, não é uma banda que eu seja um grande fã, apesar de ter algum material da banda, não sou grande fã. Fiquei surpreso por aparecerem nas listas todas e acabei depois por perceber porquê. Portanto, o segundo álbum que salvou a carreira de banda, aqui neste caso banda mesmo, portanto, 2112 dos Rush. E porquê? E este caso aqui, porque este é o quarto álbum de estúdio dos Rush e os anteriores comercialmente foi um desastre. Portanto, e se este 2112, a coisa não corresse bem, estava a ficar muito feio para a banda. Portanto, e a partir daqui tudo mudou. O álbum é excelente, portanto, teve muito sucesso, portanto, e a partir daqui a banda galgou por ali em cima, portanto, até chegar ao expoente máximo. Portanto, segundo álbum que salvou, neste caso, uma banda, portanto, 2112 dos Rush, que é de 1976, um ano a seguir ao dos Fleetwood Mac. Aliás, dos 10 álbuns que eu trago aqui, 6 penso que são dos anos 70. Tá bem? O terceiro álbum
que salvou a carreira de banda ou artista, neste caso aqui relançar, tá bem? Este é um dos casos em que relançou a carreira da banda, e este foi daqueles que eu pensei logo, também à primeira vista, e aparece nas listas, está bem? Portanto, não aparecem todas, mas aparece nas listas. Portanto, o terceiro álbum que salvou a carreira de uma banda, portanto, o American Idiot dos Green Day, que é de 2004. Neste caso foi relançar a carreira dos Green Day, portanto, este é o 7º álbum de estúdio dos Green Day. Eles já tinham tido álbuns com muito sucesso, mas vinham nomeadamente então, o álbum anterior tinha sido um fracasso comercial estrondoso mesmo, portanto, e estava muito em jogo aqui, e este álbum acabou por revelar-se um grande sucesso e relançar em força a carreira dos Green Day. Como disse, foi daqueles que eu imaginei logo, e aparece em algumas das listas que eu consultei. Eu cheguei a ver numa outra lista o Dookie, está bem? O Dookie, que é o terceiro de estúdio dos Green Day, o primeiro para uma grande multinacional. Eu percebo, e este aqui eu acho que foi o que alavancou a carreira dos Green Day, mas não foi o que salvou a carreira dos Green Day de todo. Para mim, o que salvou mesmo foi este, porque se este tivesse sido um fracasso, os Green Day estariam certamente em maus lençóis. Portanto, e até foi muito complicado, porque depois do álbum anterior ter sido um grande fracasso, eles estiveram a gravar um novo álbum, concluíram, as master tapes foram roubadas, tiveram que fazer tudo de novo, e foi quando acabou, há males que vêm por bem, e foi quando acabaram por gravar uma coisa completamente diferente aqui, o American Idiot. Portanto, o terceiro álbum que salvou a carreira de uma banda, American Idiot dos Green Day. O quarto álbum que salvou a carreira de uma banda, também anos 70, este aqui anos 70, portanto é o quarto é o quarto, já é o terceiro dos anos 70, portanto quarto álbum que salvou a carreira de uma banda, os Deep Purple, com o Deep Purple in Rock, de 1970, portanto este é o quarto álbum de estúdio dos Deep Purple, o primeiro com o vocalista, com o Ian Gillan, tá bem? Portanto, este acaba por ser a segunda fase dos Deep Purple, hoje conhecida por Mark II, e salvou claramente a carreira dos Deep Purple, porque a partir daqui, comercialmente, eles tornaram-se um colosso mesmo ali nos anos 70, portanto, foi a partir daqui que as coisas, eles vinham ali comercialmente não muito sucesso. Portanto, a entrada do Ian Gillan revitalizou aqui muito a banda e tornou-os um grande sucesso a nível mundial. Portanto, quarto álbum que salvou a carreira neste caso, de uma banda, Deep Purple in Rock. O quinto álbum que salvou a carreira, neste caso é de um artista. Este é um dos casos em que relançou. Está bem? Portanto, não foi a partir daqui que ele comercialmente já era um grande sucesso, vinha a passar por uma fase muito complicada, portanto, e relançou a carreira a partir daqui, portanto, a solo. Portanto, o quinto álbum que salvou a carreira, neste caso relançou a carreira de um artista, Ozzy Osbourne, com o seu Blizzard of Oz. E este é também daqueles que aparecia em várias listas, portanto, para mim faz-me todo sentido. Este foi daqueles que eu pensei logo quando surgiu a ideia do vídeo, porque o Ozzy vinha da saída dos Black Sabbath, muito complicada. Portanto, se este álbum, se essas coisas não corressem bem aqui nesta estreia a solo dele, ele poderia estar ali numa fase complicada, pelo menos comercialmente, e ele provou que estava em grande, e aqui com um grande álbum. Poderia ser também até os próprios Black Sabbath, que lançaram no mesmo ano, portanto 1980, o Heaven and Hell, também um regresso em grande dos Black Sabbath, com o Dio nos vocais, mas eu resolvi trazer aqui o Blizzard of Oz do Ozzy Osbourne. Portanto, quinto álbum que salvou, neste caso relançou a carreira de um artista,
Blizzard of Oz do Ozzy Osbourne. O sexto álbum que salvou a carreira de um artista, neste caso é um bocadinho complicado dizer se salvou, relançou, tanto é que este é daqueles que eu confesso que foi comum a quase todas as listas que eu consultei, que foram para aí 6 talvez, eu penso que das 6 que eu consultei apareci em 5 e deixou-me surpreso. É um álbum que eu tenho, mas acabo por perceber a ideia, portanto, e resolvi então integrá-lo aqui nesta lista. Portanto, sexto álbum que salvou ou relançou a carreira, neste caso de um artista, Paul McCartney, Kiko's Wings, Band on the Run, que é de 1973. Portanto, este álbum até eu tenho desde o início deste ano. Este é um original em inglês que eu consegui este ano. E porquê? Porque assim, o Paul McCartney não tinha nada a provar, portanto ele tinha uma carreira já bem grande, bem extensa nos Beatles e não tinha nada a provar, mas é assim, este acaba por ser do Paul McCartney o quinto álbum pós-Beatles, portanto o terceiro com os Wings, mas o quinto pós-Beatles. E os 4 anteriores não foram muito consensuais, se bem que eu, por exemplo, gosto muito do primeiro a solo mesmo puro dele, gosto bastante. Mas algumas críticas, portanto, o Paul McCartney ainda tinha aqui muito... as pessoas, ainda havia críticos a torcer um bocadinho as orelhas, o nariz, perdão, ao Paul McCartney, e ele tinha aqui ainda alguma coisa a provar e provou aqui com os Wings, com o Band on the Run. Fantástico álbum, portanto, acaba por provar, acima de tudo, não diria relançar, acaba por provar que o Paul McCartney era mesmo um colosso, portanto, sexto álbum que salvou ou relançou a carreira de um artista, Band on the Run, do Paul McCartney, aqui com os Wings. O sétimo álbum que salvou a carreira de um artista, este aqui não é todo relançou, este acaba mesmo por ser salvar, porque a situação é o terceiro álbum do artista, colosso mundial na música, tinha já 2 álbuns que em termos da crítica eram excelentes, mas comercialmente estava ainda muito longe do que a editora pretendia, portanto, e apostaram tudo neste álbum. Portanto, financeiramente este álbum foi um investimento enorme, e se a coisa não tivesse corrido bem, provavelmente o artista tinham deixado mesmo cair o artista na editora. Portanto, o sétimo álbum que salvou a carreira de um artista, e este é mesmo salvar para o que ele é hoje em dia. Portanto, Bruce Springsteen com o seu Born to Run, fantástico Born to Run, para muitos o melhor álbum da carreira do Bruce. Para mim talvez seja mesmo também o melhor álbum da carreira do Bruce. Tem alguns que eu gosto muito, talvez seja mesmo o meu preferido, talvez seja mesmo este, portanto, e é de 1975, exatamente, portanto, o terceiro de estudo da carreira do Bruce. Os 2 anteriores dele, em termos de crítica, muito bons mesmo. O problema era as vendas, portanto, isto estamos a falar, a editora dele, a CBS, se as coisas não corressem bem aqui neste, investiram mesmo muito em publicidade, em produção. Se este álbum não corresse bem, a carreira do Bruce poderia ter caído mesmo logo ali, pelo menos em termos daquela editora, tá bem? Portanto, sétimo álbum que salvou a carreira de um artista, Born to Run, do Bruce Springsteen. O oitavo álbum, mais um dos anos 70, o oitavo álbum que salvou, e o do Paul McCartney também era, portanto, o oitavo álbum que salvou a carreira neste caso de um artista, neste caso aqui acaba por ser relançar, também um bocadinho ali como o Paul McCartney, até porque eles têm muita coisa em comum. Portanto, o oitavo álbum que salvou ou relançou a carreira de um artista, George Harrison com o Cloud9. E este foi daqueles que eu também pensei, também aparecia em algumas listas, portanto, também mencionado, e eu concordo. Porquê? Porque acaba por ser um contrassenso, porque acaba por ser o último álbum de estúdio em vida lançado por George Harrison. Mas ele vinha ali de uma fase no final ali dos anos 70, anos 80,
terrível mesmo, álbuns pavorosos mesmo. O último anterior, os dois últimos anteriores aqui ao Cloud9 são desastrosos mesmo. Portanto, ele, aliás, ele do anterior a este para este teve alguns anos sem gravar, que foram desastrosos, quer em termos de críticas, quer em termos de vendas. O George Harrison já tinha uma carreira, é o meu Beatle, já disse várias vezes aqui, é o meu Beatle favorito a solo. Não é que tivesse muito a provar, mas ele fez questão aqui. Portanto, 1987, o Cloud9 lançaram um fantástico álbum. Portanto, ele também foi muito bem ajudado, nomeadamente aqui por Jeff Lynne, dos Electric Light Orchestra. E acaba por revitalizar a carreira dele. Como disse, ele não lançou mais nenhum álbum de estúdio em vida, mas manteve-se bastante ativo depois disto. Portanto, depois deste Cloud9 de 87, em 88 ele lançou, considerado um super grupo, já mostrei aqui, os Traveling Wilburys, que é considerado um super grupo, com 5 nomes gigantes da música. Portanto, foi logo no ano a seguir, aqui também com o George Harrison, com o Jeff Lynne, com o Bob Dylan, com o Roy Orbison, com o Tom Petty. Portanto, no ano a seguir, ele, aqui ao Cloud9, ele junta-se e faz aqui também este álbum dos Traveling Wilburys. Portanto, acabou por relançar a carreira do George Harrison, que vinha, como disse, numa fase muito complicada, nomeadamente ali os últimos 8, 9 anos antes aqui do Cloud9. Está bem? Portanto, oitavo álbum que salvou a carreira, neste caso, relançar a carreira de um artista, Cloud9 do George Harrison. O nono álbum que salvou a carreira de um artista, e este aqui, lá está, este é daqueles que é minha opinião, não ouvi nenhuma lista, mas parece-me óbvio. Aliás, a comentar com o amigo Luís Paulino, ele deu-me uma dica aqui de um que eu já vou falar, que tive que o tirar do top 10, a comentar com ele ontem à noite, e disse: olha pá, vou ter que tirar o que tu me disseste do top 10, porque lembrei-me de um que para mim é óbvio. E quando lhe disse o nome, ele disse: pá, tens razão. Portanto, o nono álbum que salvou, neste caso relançou, este é mesmo relança, este é o exemplo mais flagrante que eu conheço, portanto, que relançou a carreira de um artista, o Freedom do Neil Young. Portanto, 1989, o Neil Young vinha de uns anos 80 pavorosos. Portanto, já sei que há alguns fãs mais fanáticos do Neil Young vão dizer: não, mas aqui este álbum aqui ou aquele álbum ali não é mau, não é? Não vamos tapar por paninhos quentes. Portanto, a carreira do Neil Young nos anos 80 é pavorosa, portanto, e ele relançou completamente, é o caso mais flagrante que eu conheço do relançamento de uma carreira, Freedom 1989, e a partir daí ele voltou a encarrilhar, portanto, e poderá ter um ou outro álbum menos bom, mas aqueles álbuns anteriores aqui ao Freedom, os dos anos 80, foram de facto muito maus. Portanto, o nono álbum que salvou a carreira de uma banda ou artista, neste caso um artista, e neste caso relançar Freedom do Neil Young. Por fim, o 10º álbum que salvou a carreira de uma, neste caso não é relançar, é mesmo salvar, porque também é o 3º álbum de estúdio da banda. Os 2 anteriores comercialmente não foram famosos, portanto havia aqui muita coisa em jogo, portanto, e também o álbum teve muito sucesso, portanto, e lançou a banda para uma carreira de grande sucesso. Portanto, 10º álbum que salvou a carreira de uma banda, os Yes com o Yes Album. Tá bem? Portanto, isto é uma vinil, eu também comprei recentemente o Super Audio CD. Como disse, este é o 3º álbum de estúdio dos Yes. Os 2 anteriores, em termos de comercialmente, não foram nada famosos, portanto havia aqui muita coisa em jogo aqui no 3º álbum, e ele revelou-se um sucesso comercial. A primeiro que o Steve Vai, e projetou os Yes para uma carreira de grande sucesso. Portanto, o 10º álbum que salvou a carreira de uma banda, neste caso foi alavancar mesmo, portanto, os Yes com o Yes Album. O álbum que eu disse, como o meu amigo Luís Paulino me tinha sugerido, não tinha pensado, não vi em nenhuma lista, não tinha pensado, resolvi, ia pô-lo, até me lembrar do Neil Young,
porque faz sentido, mas acaba também por ser um álbum que tive que o tirar por causa do Neil Young, e também porque é um álbum que ele não veio provar nada, porque o artista não tinha nada a provar. Tá bem, mas acaba por ser o salvamento também de uma carreira, pelo menos em termos musicais. Portanto, era o Pictures at Eleven do Robert Plant. E porquê? E há pessoas que por acaso não sabem isso, mas é assim, o Robert Plant queria acabar a carreira. Portanto, queria acabar a carreira depois do fim dos Led Zeppelin. Queria acabar a carreira e ele até queria iniciar a carreira de professor. O amigo Luís Paulino até disse que ele até fez provas para isso, portanto, e foi o Phil Collins que o convenceu a não desistir da carreira musical, e participou até aqui, penso que em 5 músicas aqui no álbum, e o convenceu a continuar na música. Portanto, este álbum acabou por salvar, pelo menos em termos de manter-se em atividade, a carreira do Robert Plant, está bem? Pronto, e por hoje é tudo. Vemo-nos no próximo vídeo. Uma boa tarde.